O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu ligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, amados filhos e filhas da misericórdia, que alegria, porque estamos juntos nessa tarde bendita e abençoada, 22 de fevereiro, celebrando o início de uma história linda, 90 anos da aparição do Senhor Jesus a Santa Faustina, aquela humilde religiosa, a quem o Senhor lhe conferiu tantas graças, chamou-a de minha secretária, deu-lhe a conhecer coisas profundas que fizeram surgir a grande obra da misericórdia na igreja. Esta sempre existiu, porém, ela foi como que confirmada por esse movimento que está presente no mundo inteiro. Nossos pensamentos, nossos corações se dirigem a Cracóvia, lá na Polônia. No Santuário Mundial, a nossa casa-mãe. Aqui no Brasil, nos voltamos para o Santuário Nacional da Divina Misericórdia, lá em Curitiba. Aqui falamos e celebramos, no alto dessa Serra das Varas, o primeiro Santuário da Divina Misericórdia em Pernambuco, consagrado, confirmado pela autoridade da igreja, o nosso queridíssimo pastor Dom José Luiz Salles. Somos parte de uma grande família, a Igreja de Jesus, una, santa, católica e apostólica. Queremos percorrer os mesmos caminhos que o Senhor propôs a Santa Faustina. A humildade, a oração, o sacrifício pela conversão dos pecadores, um ardor, um desejo de unir-nos a Ele
no mistério dessa cruz e dizermos a cada instante: ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, nós confiamos em vós. Queridos irmãos e irmãs, na festa da Cátedra de São Pedro, nos voltamos para a Igreja Mãe, a Basílica, mãe de todas as igrejas em Roma. E queremos rezar pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Redescobrir o sentido da nossa apostolicidade, as raízes da nossa igreja e sermos fiéis a estas raízes, a sua história, a sua doutrina. Por isso, na primeira leitura, Pedro faz uma carta chamada Conselhos Sacerdotais. Eu, presbítero como vós, olha que coisa linda, vos exorto para que sejais participantes da glória que será revelada. Sede pastores do rebanho que Deus vos confiou. Cuidai do rebanho, não como dominadores, mas como servos. Cuidai do rebanho, não por torpe ganância. Que palavra que corrige, exorta. Sejais diferentes, mas livremente, não como dominadores daqueles que vos foram confiados, não como dominadores, não como dizendo a paróquia é minha. Sejamos servos por amor. Nada desejemos para nós, mas tudo seja para a maior glória de Deus. Que palavra, né? Assim, quando aparecer o verdadeiro pastor, o supremo sacerdote, o sumo pontífice único, Jesus Cristo, recebereis a coroa permanente da glória, porque fostes fiel. Esta carta de Pedro, às vezes que eu preguei retiro para cleros, lembro-me do retiro pregado para o clero, para os meus irmãos presbíteros da Igreja de Deus de Mossoró, da Igreja de Deus de Palmares, quando preguei para os meus irmãos padres em Coroatá, no Maranhão, sempre eu tomei esse texto, Padre Antônio, como referência, para que escutemos a palavra, o magistério da igreja. Pedro exorta-nos a sermos homens de Deus e não dominadores. Como é bom celebrar esse momento, não é verdade? E redescobrir, repensar os fundamentos de nossa igreja. Jesus se dirige com seus apóstolos a Cesareia de Filipe. E ali pergunta-lhes: o que o povo diz a meu respeito? O que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? Interessante, Jesus quer saber o que o povo pensa dele. Não é curioso? As respostas foram desencontradas, ingênuas e não verdadeiras. Uns dizem que é João Batista. João Batista tinha sido morto, degolado a mando de Herodes. Outros dizem que é Elias. Elias, o grande profeta, aquele que fora arrebatado num turbilhão de fogo, e os judeus até hoje esperam a sua volta. Outros dizem
que és um profeta antigo que ressuscitou. Veja que Jesus parece ficar perplexo, não se conforma com aquelas respostas ingênuas, não fundadas na verdade da revelação, e pergunta-lhes: e para vós, quem eu sou? Essa pergunta ele faz a mim, a você que agora me assiste, a você que está aqui, a você que se diz cristão. Para vós, quem eu sou? Que pergunta, não é? E a resposta brota daquele homem simples, um pescador da Galileia. E não é Pedro quem fala, não é o Simão quem fala, pois o texto diz que Jesus, ao ouvi-lo, diz: tu és feliz, porque não foram a carne nem o sangue que te revelaram isso, foi meu Pai que está nos céus. Portanto, Simão Pedro está cheio do Espírito Santo e revela a verdade da igreja. Tu és Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, a tua revelação, eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Queridos irmãos, Pedro revela algo que é a essência mais profunda da doutrina cristã, que a pedra que sustenta a igreja, a verdade suprema, tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus encarnado. Essa é a verdade de nossa fé, que nós professamos rezando o credo, que nós fazemos questão de comunicá-la aos outros e desejamos que todos a conheçam, pois é crendo no nome de Jesus que seremos salvos. É proclamando com os lábios que Ele é o Senhor que se obtém o perdão dos pecados e a certeza da vida eterna. Eu te darei as chaves do reino dos céus. É a iniciativa total de Jesus, plena. O que tu fizeres aqui, será feito no céu. O que tu desligares aqui, também será desligado no céu. Aí está o fundamento do ministério petrino. Isto é o ministério que Jesus confia a Pedro e aos seus sucessores. O Papa Francisco é o 265º sucessor de Pedro. Uma sucessão inquebrantável. Ouvi-lo, obedecê-lo, deve ser razão de alegria no coração do discípulo, da discípula. Queridos irmãos e irmãs, em tempos tão difíceis, rezemos pela igreja, mas saibamos que ela é como uma barca no mar agitado. Quem a conduz é o Espírito de Jesus. Não tenhamos medo. Eu fico perplexo quando eu escuto pessoas dizerem: estou decepcionada com a igreja. Eu vi o Fantástico. Você se decepciona com a igreja a partir das fraquezas de alguns de seus membros? Você não conhece a igreja. Você não tem os olhos fixos em Jesus. Você fixou as suas atenções e talvez até a sua religiosidade em pessoas. E aí, talvez você tenha razão de dizer que se decepcionou. Mas o fundamento da igreja, saiba, não são as pessoas, é Jesus Cristo. Abra seus olhos. Redescubra o sentido da eclesialidade. Eu não vou mais para a igreja porque são tantas contradições. Contradições? A igreja continua a mesma, una, santa, católica e apostólica. E as portas do inferno não poderão vencê-la. Já passamos, ao longo da história, por tremendas crises. Crises na hierarquia, crises de toda ordem. Mas a barca de Pedro continua singrando os mares. Atravessando tempestades, ventanias, mas não afundará. Tenha certeza disso. Feliz quem tem os olhos para ver.
Felizes os que colocam sua esperança naquele que é o fundamento da igreja e não olham para pessoas. Se vocês olharem para as pessoas na igreja, certamente vocês terão motivos de decepção. Mas se na igreja vocês olharem para Jesus, e Jesus, o pão do céu, na Eucaristia, na palavra que ouvimos, na comunidade, vocês nunca se decepcionarão. Vocês amarão cada vez mais a igreja e terão mil motivos de dizer: sou feliz porque eu sou católico. Assim seja. Amém.